pessoal, então sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira aula do nosso mini curso sobre games e ensino de história. Eu vou começar hoje dando uma breve conceituação aí sobre consciência histórica, aprendizagem histórica, para a gente passar então para o nosso combinado no cronograma, né, que era fazer aí algumas demonstrações aí utilizando os jogos que a gente se propôs a analisar aqui no nosso mini curso. Então, eu vou colocar para apresentar aqui. Bom, então, para a gente iniciar, né, essa aula de hoje, eu trouxe, então, né, uma breve introdução aí ao conceito de cultura e consciência histórica a partir do Jörg Hsieh, né? O Jörg Hsieh, ele é um historiador e filósofo alemão. As suas obras, né, e a sua produção aí está voltada principalmente à teoria da história, à filosofia da história, pensando aí a própria didática da história dentro desse campo, né? O ensino da história. Não só, o que eu gosto muito do Hsieh é que ele dialoga não só com o ensino da história dentro da sala de aula, da escola, né? Mas ele também pensa aí a cultura e a consciência histórica fora desse ambiente institucionalizado, né, que seria a escola ou a própria universidade. Ele também pensa em paralelo aí, fazendo conexão, né, com a escola e com a academia, outras instituições. Então, para mim, diante da minha pesquisa, foi bem interessante, né, pensar nisso, né, e trabalhar com o Hsieh, justamente porque ele pensa aí o museu, ele pensa a sociedade em si, né? Então, outras instituições aí onde segundo ele, né, está presente aí a aprendizagem histórica, porque ela se dá, né, essa consciência histórica e essa aprendizagem histórica, segundo ele, e a própria cultura histórica, né, ela está presente em diversas esferas da vida, né, humana e da sociedade. Então, os indivíduos, eles pensam historicamente, se posicionam historicamente de diferentes determinadas formas, né? Então, partindo aqui de um trecho, né? Obviamente que se tratando aí de um teórico, né, e um filósofo da história, é muito mais complexo, né, o pensamento e a construção desses conceitos do que eu vou apresentar aqui, mas eu vou apresentar para a gente, porque justamente essa foi a proposta do minicurso, para a gente ter uma introdução, né? Então, partindo aí do pensamento do Hsieh a partir, né, do que seria a cultura histórica, né? Então, ele coloca ali, a cultura histórica também pode ser definida como a praxis da consciência histórica, ou seja, a própria prática da consciência histórica, ou seja, a realização prática da subjetividade humana. Vejam que ele relaciona, né, a consciência histórica com uma subjetividade humana. Um passado trazido ao presente de modo a satisfazer um dado interesse e orientar para o futuro. Então, segundo Hsieh, a gente vai ver um pouquinho mais à frente isso, a história ela tem uma função, né? Ele não é um funcionalista, um utilitarista, mas ele pensa muito nessa função prática da história, né? Nós aprendemos e ensinamos e produzimos história por determinados requisitos, né? Então, ele desenvolve mais ou menos o pensamento dele a partir disso. Como operação cognitiva básica de uma interpretação do passado em torno de um sentido, a consciência histórica ela não se reduz ao conhecimento especializado, fazendo-se presente também na cultura histórica socialmente compartilhada que vai além da historiografia, sem com isso ignorá-la. Então, justamente esse é meu interesse, né, partindo aí pensando que a gente está trabalhando com games, né, com uma cultura, algo presente aí na indústria cultural, na cultura pop, né, e pensando também que o meu interesse sempre foi, né, trabalhar com a história pública. Então, eu acho que o Hsieh, né, é um dos teóricos da educação, digamos assim, da educação histórica, né, do ensino de história, que dialoga muito com essas áreas, né, porque ele pensa esse ensino da história, essa aprendizagem histórica e todos esses conceitos que ele elabora, né, cultura e consciência histórica,
né? Na verdade, são conceitos presentes antes do Riesing, obviamente, mas ele sistematiza de outra forma, né? Então, ele pensa isso fora um pouco, dialogando, né? Dialogando com, não só com a academia, com a escola, mas com a sociedade como um todo, né? Segundo o Riesing, então, de maneira, novamente aqui ressaltando, muito breve, né? As operações cognitivas da consciência histórica, agora pensando aqui no próprio ensino da história, né? Na sala de aula, ela se dá dessas três formas, né? Ela, na verdade, essas operações elas devem ser meio que seguidas, né? Uma depende da outra para acontecer, né? Então, a experiência seria essa uma das primeiras operações cognitivas básicas da consciência histórica. Então, essa experiência seria a própria praxis social do aluno, né? Ou seja, a partir, né, do seu presente e da sua realidade social, das suas experiências sociais. Então, o aluno precisa, a partir dessa experiência social dele, né, para lá no final, que a gente vai ver, atribuir sentido ao passado. Mas essa primeira etapa é muito importante, né? E vamos pensar aqui, então, se o meu aluno joga um videogame, né, ou ele está inserido nesse mundo dos videogames, por exemplo, a gente pode pensar que ele está aqui, se a gente trouxer isso para a sala de aula, né, a gente vai estar, por exemplo, no primeiro momento, trazendo essa primeira operação, que seria a experiência, né, partir desse presente, da realidade social do aluno, para compreender o passado. E aí, então, a gente pode passar para a segunda etapa dessa operação cognitiva, né, da consciência histórica, que seria a interpretação, né? Então, o aluno, a partir disso, ele vai atribuir um sentido ao passado e ao seu próprio presente, né? Ele vai dar um significado a ele a partir disso, né? E, por fim, então, ele vai ter o que o Riesing fala, que é um processo de orientação, ou seja, o aluno, né, aquele que aprende história, ele vai se posicionar perante a sua realidade social, ele vai se posicionar historicamente, né, perante a sua realidade. Vejam que em nenhum momento o Riesing ele se distancia, ele se distancia do presente, né? Ele sempre traz essa questão do presente, que a aprendizagem do passado ela deve estar atrelada ao presente, à realidade social daquele que aprende história, né? Então, a partir disso, né, o aluno, né, o aprendiz de história, digamos assim, ele torna útil e prático o conhecimento histórico, mas não um utilitarismo, né, vulgar, digamos assim, mas sim numa questão de engajamento social, ativismo social, né, e se posicionando e pensando historicamente, né, e esse pensar é crítico, né. Então, seriam essas as três operações cognitivas aí da consciência histórica, segundo Georg Riesing. E aí a gente também tem algumas categorias de consciência histórica, né, que o Riesing elenca a partir aí dos seus escritos, né. A primeira seria a tradicional, né, que seria uma consciência histórica que é pensada aí na permanência das tradições, né, ou seja, a continuidade dos modelos de vida e de cultura do passado. Então, seria assim, a tradicional e a exemplar, que são as duas primeiras, seria como se fossem duas etapas básicas, assim, né, e que, por exemplo, o nosso aluno já chega com esses dois tipos de consciência histórica na sala de aula, né, porque desde que ele é um ser social, desde que ele nasceu, né, ele convive, ele tem experiências históricas fora do âmbito escolar, acadêmico, etc., né? Então, essa visão de continuidade, né, dos modelos de vida e cultura do passado no sentido de tradição, né? Por isso que ele usa a palavra tradicional, né? E a segunda seria exemplar, né? Pensando as experiências do passado, são casos que representam e personificam regras gerais da mudança temporal e da conduta humana. O caso do exemplo, quase que
Muito próximo, a gente pode pensar, né, a história ensina mais ou menos isso, né? Mas, como eu falei, é muito mais elaborado e complexo o pensamento dele, a gente poderia passar uma aula inteira falando a respeito, né? Mas, para a gente entender as outras duas, que aqui, por exemplo, no meu caso aqui, que eu vou apresentar um trecho da gameplay do meu museu, é que me interessa, né? Que seria já a etapa em que o aluno, né, ele passa a questão da consciência histórica crítica, ou seja, que ele permite formular pontos, que essa consciência, né, ela permite formular pontos de vista históricos por negação de outras posições, né? Então ele já começa a ter um olhar crítico, refinado sobre aquilo. E a partir disso, então, ele chega à consciência histórica genética, ou seja, diferentes pontos de vista podem ser aceitos porque se articulam em uma perspectiva mais ampla de mudança temporal. E a vida social é vista em toda a sua complexidade. Então, aí já começa a se elaborar um pensamento mais refinado, né, historicamente. Então, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso na prática, né, que seria pensar aqui o próprio Discover Tour do Assassin's Creed Origins, né, que é o que eu chamo de museu virtual, né? E, bom, eu separei 3 trechinhos aqui, tá, gente? Eu vou passá-los aqui para a gente assistir. Eu coloquei o link na internet, tomara que dê tudo certo. Eu quis deixar também, para que vocês soubessem, né, que a gente tem, por exemplo, algumas gameplays do Discover Tour disponível no YouTube, assim, né? Então, é bem acessível. No Egito Antigo. Em muitas múmias foram encontrados procedimentos médicos avançados, e os antigos egípcios detalharam por escrito processos que vão de diagnósticos até tratamentos. Um dos mais antigos estudos cirúrgicos conhecidos é o papiro de Edwin Smith. É um dos primeiros documentos na história que menciona uma associação entre a integridade do cérebro e funções cognitivas, incluindo casos de complicações oculares e paralisia após traumatismo craniano. Mármore de Mênfis tratado com vinagre era usado como anestésico. Outro documento similar, o papiro Ebers, tem mais de 20 metros de comprimento e 30 centímetros de largura. Ele detalha os tratamentos de 48 casos cirúrgicos e contém 877 parágrafos descrevendo várias doenças. Junto a abordagens científicas factuais e precisas, o papiro tem mais de 700 fórmulas mágicas e feitiços para afastar demônios e doenças. Isso demonstra como os antigos egípcios acreditavam em um equilíbrio harmonioso entre religião e ciência. Eu só queria parar nesse trechinho, né, que ele comenta ali, né, sobre os egípcios. Aqui a gente está tratando da medicina, né, no Egito Antigo. E aí o audioguia ali, né, o nosso guia, digamos assim, ele nos diz, né, que a questão da medicina, né, e desse conhecimento científico, né, mesmo utilizando esses termos meio que complicados, né, para a gente definir o que seria ciência no Egito, né, mas, enfim, a gente está partindo aqui de uma perspectiva nossa de ciência, né, pensando uma cultura que provavelmente utilizava um outro termo até para se referir, né, à cura de doenças, ao que seria a prática médica, né, ninguém chamava o médico de médico no Egito Antigo. Mas a gente está partindo aqui de um conhecimento prévio, né, da nossa própria sociedade, de símbolos e significados nossos, para entender, né, essa sociedade do passado. E o que eu mais chama atenção aqui nesse passeio é a questão dessa fala, né, que ele coloca assim: o conhecimento científico no Egito Antigo estava atrelado, né, à questão religiosa, né? Então, eu acho que aí é uma boa deixa, por exemplo, para a gente trabalhar com os alunos, né, a própria compreensão do o que é
O que é o pensamento religioso e mítico no Egito Antigo? Né? O porquê que ele está atrelado a uma prática médica? Por que ele está atrelado a uma prática de cura? Né? E aí a gente tem várias coisas que a gente pode partir aí, vários desdobramentos. Né? A gente pode pensar na atuação do sacerdote ou do, entre aspas, curandeiro, né? Como alguém que tem uma relevância dentro de determinados estratos sociais da sociedade. Então, pensando que os próprios egípcios antigos eram uma sociedade muito mais complexa, né, no sentido enfim, de papéis sociais e relações sociais, do que a gente possa, né, do que talvez o nosso aluno chegue para nós pensando que só tinha o faraó que mandava em tudo, chicoteava todo mundo para construir pirâmides. Né, que muitas vezes essa é a visão que se tem do aluno, o que o aluno tem. Por quê? Porque a gente tem um Egito muito construído dessa forma, principalmente na narrativa bíblica. Né? E a narrativa bíblica é a narrativa que chega, né, principalmente ali nos alunos do sexto ano. Né? Então, inclusive, o texto bíblico é talvez um interessante ponto de partida, né, para a gente pensar assim, fazer uma investigação prévia do que os alunos entendem sobre o Egito Antigo, né? Pensando também os filmes e os próprios games, né, depois. Mas também pensar na complexidade, né, do pensamento místico, religioso, aliás, que muitas vezes é tido apenas, né, como um pensamento místico dos egípcios antigos. Eles eram fanáticos religiosos, só pensavam na morte, no processo de mumificação, enfim, só tinham múmias e só se preocupavam com isso, né, em fazer o processo de mumificação e tudo mais. E os deuses lá com cabeças de animais, né, doidos religiosos. E, na verdade, se a gente olha, por exemplo, para um passeio desse, a gente pode explorar essas possibilidades, né? Pensando aqui também que é interessante, né, que ele traz fontes para nós, né? Aqui a gente tem um papiro, além de ter o áudio guia ali, toda a construção visual, né? A gente vai ter o texto, a gente vai ter a fonte sendo trazida em todos os passeios, né? Então são várias interfaces aí da própria mídia, né? E pensando que, né, esse próprio, como eu falei para vocês, né, para desconstruir talvez um estereótipo dos egípcios, né, e dos próprios orientais, pensando lá naquela ideia do Edward Said, de que não, eles não tinham conhecimento, a medicina é algo feita no Ocidente, desenvolvida no Ocidente. Não, a gente vai ver que existe um legado muito maior, né, que existe um conhecimento muito mais recuo no passado. Só que esse conhecimento não é necessariamente esse entendimento de cura, de medicina, de tratamento de doenças, não é necessariamente o nosso, né? E aí entra uma compreensão também no processo de alteridade. E nem por isso ele é pior ou melhor, ele é diferente, né? Por isso que ele está atrelado ao pensamento religioso, ao pensamento cosmogônico, a visão de mundo dos egípcios, né? Que estava muito atrelada a uma visão de mundo de Maat, né? Que era o equilíbrio. Então, esse equilíbrio, ele deveria existir, né? Então, eu acho interessante pegar essas deixas, assim, né? E nesse passeio, eu achei interessante fazer esse comentário, né? É um passeio curtinho, tudo, eu não separei. Tem passeios mais longos, tem passeios de 15 minutos e tudo mais, né? Sobre a construção das pirâmides, que eu acho sensacional, porque ali a gente vai, de fato, mostrar para o nosso aluno que não foram os alienígenas que construíram as pirâmides, né? Existem fontes e existe todo ele traz, né, estudiosos, bibliografia a respeito, e traz o que eu acho mais interessante na história, que é você trazer a fonte, você trabalhar com a fonte com o aluno, né? Jéssica. Remédios eram considerados Pode medicamentos. falar. Só para aproveitar, acho que se eu deixar isso aqui, escapa, né? Eu acho que essa sua fala é por mais interessante. Não dá para perder uma oportunidade dessa, a gente entrar nessa discussão.
quando você fala, ó, é a chance da gente mostrar, não é, que as pirâmides não foram construídas pelos alienígenas, aí entra uma discussão que até o Abner, a gente entrou na semana passada, na aula da professora Andréia, que ela pediu para a gente apresentar a pesquisa, a gente estava conversando com a professora Tânia sobre isso, não é? O Abner participou também, da gente aproveitar a força e a representatividade que a Ubisoft tem dentro do seu público consumidor e aproveitar e realmente desmistificar outras mídias, né? Desmontar, desconstruir essas outras mídias. Então, quando a gente pega lá o History Channel e coloca tudo de uma forma anedótica ou coloca de uma forma, eu posso dizer que busca uma audiência a qualquer momento, chamando, eles colocam, claro, pesquisadores, colocam professores, mas que são justamente aquele lado da academia que você fala, mas calma, isso aí falta evidência. Não é? Você lembrou até do Carl Sagan, né, que foi um grande divulgador científico, e um texto dele, A Coisa Mais Preciosa, ele fala, ciência precisa de evidência. Não tem como faltar isso. Não é? Não tem como faltar. E muitas vezes, por exemplo, a gente perde força diante do History Channel, não porque o conhecimento dele é melhor, ou conhecimento, mas às vezes ele tem formas que aproveitam justamente do entretenimento de atingir o público, de criar, não é, esse imaginário, não, olha, estão escondendo as teorias da conspiração, estão escondendo de vocês, não é a verdade sobre isso. Eu pesquiso sobre isso, mas eu sou ignorado pela academia, eu falo lá da possibilidade dos alienígenas, da comunicação com eles, mas aí eu sou ignorado pelos demais membros da academia, como se o sujeito fosse o inventor da roda. E aí eu acho que isso é muito importante. Aproveitar o que a mídia, como o game como mídia, e como própria fonte histórica, e como detentor de recursos, ele pode nos ajudar a reconstruir esse conhecimento, reconstruir uma ponte justamente com os estudantes de história. Não é? Com quem as pessoas estão aprendendo história, estou falando da consciência histórica aqui, né? Entender essa reorientação no tempo presente. Então, por exemplo, quando a gente mostra, e isso eu acho que é muito importante, é falar assim, ó, veja, até a própria Ubisoft, não é, que tem ali o interesse, claro, em também vender o produto game, mas ela utiliza especialistas, ela mostra, olha, né, tá muito mais próxima do discurso acadêmico legitimado, né, vamos colocar esse termo aqui, do que o discurso acadêmico eu posso dizer, excêntrico, né? Vamos colocar essa palavra aqui. E aí eu acho que é a grande oportunidade mesmo, a gente entender a força que, por exemplo, que a Ubisoft, o game pode ter, para a gente alcançar um público que, assim como consome o game, ele também consome essas outras mídias e que aí que pode residir um problema do que ele está aprendendo sobre história. Exatamente. Não, concordo plenamente, assim. Esses dias eu participei de um podcast, aí o pessoal falando, porque eu também penso dessa forma, assim, né? Os documentários, eles são atrativos. Eles trazem uma questão imagética, uma narrativa, um discurso muito, assim, do mistério, da descoberta, né? Principalmente quando se trata de Egito Antigo, assim, aquela coisa Indiana Jones, arqueólogo, isso é muito sedutor, né, para o público. Mas a gente talvez possa fazer isso, só que não falando que os alienígenas que foram os que construíram as pirâmides, né? A gente pode mostrar o quanto é realmente fascinante pensar num povo, numa sociedade, né? Não gosto muito de utilizar o termo civilização, que está, né, há tanto distante da gente no tempo e também no espaço, mas que eram seres humanos que desenvolveram arquitetura, engenharia e a própria medicina aqui, né? Lembrando que esses termos são muito nossos, né? Que a gente está utilizando aqui por uma questão didática, mas porque assim, por exemplo, eu trabalhei 2 anos no museu, né? E eu recebia as crianças lá, visitantes em geral, e eu fazia a monitoria no museu, né? Eu começava com eles nas salas e até o último era o ápice da visita, era a múmia, né? A múmia egípcia que a gente tem aqui no museu aqui de Curitiba.
E assim, eles ficavam fascinados, mas como? Como que eles faziam isso? Sério que eles faziam isso? Aí o que eu sempre respondia? Gente, isso é o mais fascinante na história. São seres humanos, o sapiens, né? Sapiens sapiens, assim como nós. Eles pensavam, tinham indagações, enfim, ao mesmo tempo que tinham, né, diferenças culturais, enfim, as questões da alteridade, mas eles tinham tanta capacidade ou mais que nós, né? Nós se vemos hoje como a civilização avançada, todo tempo se vê como o melhor, né? E olha para o passado como quase que primitivos, né? Mas assim, não é porque eles não tinham os recursos tecnológicos, aqui pensando numa tecnologia mais voltada ao digital, que eles também não tinham capacidades intelectuais como nós. Na verdade, né, a gente estudando de perto e trazendo as fontes, a gente vê que realmente os conhecimentos em engenharia, arquitetura, matemática eram não avançados, ninguém está à frente do seu tempo, né? As pessoas são fruto do seu tempo. Então, começando por aí, eu acho que são oportunidades, né? E vejam que aqui a gente vê, né, o visitante, você pode escolher o visitante, quem você é, você pode, inclusive, escolher se você é um personagem histórico aqui dentro da narrativa do Assassin's Creed Odyssey, se você é a Cleópatra, se você é uma aldeã, se você é uma criança. O meu filho, quando ele joga o Discovery Tour, ele é uma criança egípcia, assim. E a criança egípcia fica brincando, assim, é bem, bem legal. Então, a gente está pensando também aqui num processo de empatia histórica, né? A gente está pensando aqui no aluno vendo, né, além dele estar escutando esse audioguia, de ter aqui o texto, de ter a fonte, eu tenho a opção aqui, eu não posso porque é uma gameplay gravada, mas eu tenho a opção de parar esse tour e ampliar aqui a fonte, e ler mais a respeito da fonte, vai ter a datação, onde que esses artefatos estão expostos, em quais museus, né? E ainda a gente tem a questão aqui da representação, né? Então, vou continuar aqui para a gente Ficavam terminar. com médicos e sacerdotes. Médicos de vilarejos geralmente tinham outro emprego, além de suas funções médicas e da preparação de remédios. Uma cura para a cegueira era feita com mel fermentado, ocra e col. A ciência por trás disso era que o mel funcionava como antisséptico e antibacteriano, enquanto a ocra reduzia o edema. Nem sempre todo o seu conhecimento bastava. Ramsés II morreu de uma infecção causada por um abscesso dentário. Esses anúncios aí estragaram o final. Eu vou só abrir o outro, tá, gente? Que é bem curtinho assim também. Eu acho que ele é mais interessante ainda para a gente pensar outras questões aqui. Esse é bem curtinho. Mas ele é bem, bem interessante. Aqui, a pessoa que fez o Discovery Tour já escolheu o seu Júlio Boas-vindas César, né? à Educação em Alexandria. A educação dos jovens alexandrinos não era diferente daquela geralmente ministrada em outros lugares da Grécia Antiga. Aos 7 anos, as crianças ficavam sob a responsabilidade de um tutor, que se tornava responsável por incutir uma educação primária, além de bons princípios morais. As aulas geralmente aconteciam do lado de fora, a céu aberto. No ginásio, os alunos aprendiam não apenas sobre esportes, mas também tópicos como retórica, filosofia, música e poesia, assuntos considerados essenciais para a educação na época. Aqui, vemos meninas e meninos assistindo a uma aula ministrada por um dos retóricos da era. A equipe fez a escolha de mostrar ambos os gêneros assistindo à aula no contexto do universo do jogo. Embora seja historicamente incorreto, a equipe sentiu que não era necessário priorizar o sexismo histórico em detrimento de um jogo inclusivo.
Bom, esse é um dos passeios mais curtos que tem no Discovery Tour, mas que eu acho mais interessante. Para a gente, por exemplo, vejam que é 2 minutinhos, para a gente passar em sala de aula, por exemplo, para os alunos, né? Ou indicar. Primeiro porque ele trata dessa questão da educação, né? E ele coloca ali... aqui a gente está em Alexandria, tá, gente? No Egito, porque o jogo ele traz uma ambientação durante o período ptolomaico, né? Que é o período aí greco-egípcio no Egito. Então a gente tem os faraós Ptolomeus, Cleópatra, tudo mais. E aí ele mostra, né? Ele mostra outras instituições também, o Museu de Alexandria, que é o precursor do museu atual, a biblioteca, tudo mais, né? E ele mostra como que acontecia a educação em Alexandria ali, né? Pensando essa influência até da cultura grega nesse ambiente, né? Então a gente pode trabalhar diversas coisas, a questão da inter-relação de culturas aqui, a questão da própria educação, o que é educação hoje, o que é o ensino hoje. O audioguia fala para a gente ali, né, sobre uma educação que traz filosofia, que traz, né, uma formação bem voltada à questão humanista, política, cidadã, né? A gente pode trabalhar com essas questões com os nossos alunos, inclusive pensando que hoje a gente sofre um ataque, né, a essas ciências aí, essas disciplinas querendo ser tiradas do currículo escolar, né? Além disso, o que eu mais acho interessante é esse final, né? Que ele coloca ali, olha, a desigualdade de gênero, ela existia, realmente. Meninas, e, por exemplo, no próprio Egito faraônico, quem poderia se tornar o escriba, ou seja, quem aprendia a ler, escrever e seguia meio que essa profissão, que era uma profissão, né, do escriba, e quem frequentava as chamadas escolas da vida nos templos egípcios, né, onde esses escribas desde criança lá frequentavam e aprendiam, né, o hieróglifo, o hierático e tudo mais, eram só meninos, né? E aqui em Alexandria, nesse período greco-egípcio, também não era diferente, né? A própria educação na Grécia é dessa forma. Isso não significa, contudo, e a gente pode também abrir uma brecha aí para discutir com os alunos, que muitas mulheres não aprendiam a ler, escrever, principalmente as mulheres da elite, da nobreza, né? Pensando até numa própria Cleópatra, que sabia aí cerca de 9 idiomas. Mas é interessante, né? Pensando aqui o próprio discurso do museu, né? Olha, isso não acontecia, mas a gente está pensando, a gente está partindo aqui do nosso presente. A gente não vai abrir mão de uma representação inclusiva pela história, porém a gente explica que essa desigualdade ela existia, né? Esse sexismo ele existiu. Então a gente está falando de sociedades patriarcais aqui no passado. Então seria errado representá-las dessa forma. Contudo, acho que é uma brecha muito grande, na verdade, é uma oportunidade da gente discutir, inclusive, com os alunos, né, o porquê que essas desigualdades aconteciam, como elas aconteciam, como que a mulher, né, conquistou seu espaço na universidade e tudo mais. Pensando que a gente não está tratando simplesmente do passado pelo passado aqui, mas a gente está conectado com aquela consciência histórica lá do Riesen, né, que parte das experiências, das problemáticas do presente através do passado, justamente porque a história ela tem essa grande missão, digamos assim, né? E aí aqui o passeio ele já é finalizado, né? Mas aqui vocês podem ver o personagem, ele pode simplesmente sair e ir explorando, assim, a cidade, né? Sem fazer necessariamente o roteiro, aquele modo que eu coloquei para vocês, que é a exploração de mundo, né? E que é bem interessante também, porque você se depara, inclusive, com pessoas navegando no Rio Nilo, fazendo transporte de produtos, você se depara com populações locais ali que falam o egípcio, né, que se chama a transliteração do egípcio antigo, o latim, porque a gente está vendo aqui romanos nesse mundo, né, e gregos também. Então é bem bacana trabalhar essa questão da interação, da imersão, nesse sentido das línguas antigas e tudo mais. Eu tenho... poxa, eu tinha mais uma livezinha bem rapidinha, que na verdade é só uma propaganda do Odyssey.
Porque, assim, eu fiquei com um pouco de recalque da... Porque, assim, o Origins, né, ele foi lançado antes do Odyssey. E eu acho que deu muito certo, né, o Discovery Tour no Odyssey, no Origins, e eles repetiram a dose lá no Odyssey, né, que se passa na Grécia Antiga. E aí, só me falem se vocês estão vendo daí. Só que aí, fazendo o Discovery Tour do Odyssey, eu vi que eles aprimoraram algumas coisas, eles aperfeiçoaram algumas coisas, assim. Principalmente a nível de interação da pessoa que está fazendo o museu virtual, que está tendo ali o contato com o museu virtual, né? Porque os personagens agora, por exemplo, quem te guia ali pelo roteiro são filósofos, são personagens locais ali da história grega, assim, é bem interessante, né? E, além disso, depois ele faz ainda um exercício com você de atividade. Assim, você faz o passeio, aí ele faz um breve checklist, feedback no final do passeio. Então, eles meio que aperfeiçoaram esse passeio do Odyssey com a experiência anterior, que foi do Origins, né? Trazendo essa maior interação, essa maior imersão aí no próprio Discovery Tour. Vocês estão vendo a tela do YouTube, gente? Não, Jéssica, ainda não. Eita. Será que... Eu acho que eu acabei tirando aqui só um pouquinho. Aí, ó. Deu? Deu, agora deu. Então, só para dar um spoiler aí, que quem vai falar mais sobre o Odyssey é o... Pare, visitante. Você está prestes a embarcar em uma jornada de descoberta pela rica e fascinante história da Grécia clássica. Você vai mergulhar por completo no meticulosamente detalhado mundo construído para Assassin's Creed, que você poderá explorar livremente a seu ritmo, sem qualquer perigo ou limites de tempo. Para ter uma experiência dirigida, embarque nos tours guiados e curados por historiadores e arqueólogos notáveis. Pelo caminho, converse com algumas das pessoas históricas mais famosas da Grécia. A Grécia clássica que você está prestes a explorar está no auge de sua glória. Este período é sinônimo de grandiosas conquistas dos mundos físico e mental. Maravilhas arquitetônicas que vivem até hoje decoram as paisagens, enquanto notáveis avanços na filosofia, em sistemas políticos e na arte ainda influenciam profundamente nossa sociedade moderna. Esperamos que você se deixe levar pelas riquezas deslumbrantes da Grécia Antiga e desejamos uma boa visita. É que eu só queria mostrar o comecinho da Aspásia conversando Saudações, com... viajante. Tenho o prazer de apresentar você a um tour único. Ele não levará você a um local marcante ou um campo de batalha famoso, mas sim a uma típica residência ateniense. Meu nome é Aspásia. Ainda que eu não tenha nascido em Atenas, eu subi ao topo da cadeia social usando apenas minha astúcia e intelecto. Eu até conquistei o amor de Péricles, um dos homens mais poderosos da cidade. A mente é mesmo uma coisa linda. Se o Olimpo é o santuário de Zeus, então minha casa é o meu. É um lugar onde posso ter abrigo do barulho e da correria da vida na cidade. Para um povo extrovertido como os gregos, a casa era um refúgio privativo. É nela que se podia escapar das demandas constantes da vida cívica e desfrutar dos prazeres simples da vida em família. Procure por mim depois que terminar e poderemos conversar sobre o que você viu. Até lá, então. Aí. Bom, gente, acho que era isso da minha parte. Aí depois a gente pode conversar mais. Espero que vocês participem hoje um pouco mais. Não se acanhem, façam perguntas, tirem dúvidas, críticas, sugestões também são bem-vindas, tá? E é isso. Agora eu
passo a palavra para o meu colega Marcos. Jéssica, obrigado. Obrigado, adorei sua apresentação, Jéssica. Pessoal, antes de tudo, nem poderia deixar, né? A gente está falando aqui sobre o ensino de história a partir de games, então não poderia deixar de cumprimentar também, desejar a todas, a todos e a todos um feliz Dia do Professor. Um dia tão significativo para o exercício da profissão, a gente discutindo aqui o ensino de história. Eu me lembrei e quero desejar realmente para vocês um feliz Dia do Professor, para aqueles que estão trabalhando hoje em sala de aula, para aqueles que estão trabalhando nas suas casas, no ensino remoto, os que estão ministrando minicurso, participando de eventos. É importante a gente valorizar e ressignificar sempre essa data, no sentido de pensarmos a respeito, né, do futuro da nossa profissão, do nosso ofício. Então, meus parabéns também pela escolha de vocês. Acredito que a maior parte aqui já é professora, né? Então, isso é muito legal, nós estarmos aqui pensando justamente no aperfeiçoamento do nosso exercício enquanto educadores. Gente, então eu particularmente não vou falar muito sobre ensino de história enquanto campo, não é? Ou ainda enquanto linha de pesquisa. Eu não trabalho muito com o ensino de história na minha pesquisa, mas o que eu vou pensar aqui a partir do game? Não vou entrar também em discussões teóricas aprofundadas sobre o ensino de história e games, como fazer essa articulação, mas eu acho que tem algumas questões que nós temos que pensar, principalmente a partir da semana que nós tivemos neste evento, nessa semana de história. Assistindo à mesa do professor Ronaldo, na quarta-feira, ele lembrou um pouco de Benjamin, e eu, particularmente, é um autor que eu gosto muito, e ele lembrou das teses sobre o conceito de história, e é um autor que eu gosto muito, e que, apesar de não falar especificamente sobre o ensino de história, essa função da história para o Benjamin, eu gosto muito de pensá-la e de colocá-la numa perspectiva que eu pense o ensino de história. O Benjamin, uma das teses, ele fala sobre a necessidade da explosão do contínuo da história, e que esse contínuo seria justamente um tempo homogêneo e vazio. E quando a Jéssica apresentou aqui agora sobre a consciência histórica, como ela é pensada pelo Reason, eu particularmente não consigo deixar de esquecer, de lembrar, né? Eu lembro a todo momento dessa explosão do contínuo da história, porque o Benjamin ele pensa também de alguma forma nessa referência temporal e espacial que a história tem essa função dentro dos indivíduos. E quando a gente está aqui discutindo a questão do game, eu penso que realmente a gente também tem as possibilidades. O game ele é um recurso, ele tem um potencial enorme para a gente trabalhá-lo enquanto fonte histórica, enquanto um recurso didático, para ministrarmos conteúdos. Mas se a gente pega alguns autores, e até não quis passar por eles com vocês ao trabalharmos os Game Studies na quarta-feira, também há estudos que utilizam os games para mostrar justamente, para falar, não é, eu posso dizer, dos malefícios que eles poderiam, aliás, causar nas pessoas. E isso é uma visão que às vezes deturpa um pouco, porque o que eu compreendo aqui não é justamente o jogo de videogame, ele sozinho, enquanto objeto, ele realmente pode ser entendido apenas como entretenimento, e causando distorções sobre o conhecimento histórico. Ou às vezes essa junção, né? Por exemplo, a gente pega a história do Assassin's Creed, entender as lutas, entender a história enquanto a luta, por exemplo, de dois grupos, não é? O embate entre dois grupos, os assassinos e os templários, como se houvesse assim o bem e o mal, né? Essa existência, essa dualidade, essa visão maniqueísta da história. E quando a gente pensa
na formação, no aprendizado de história, o que nós queremos é que os estudantes eles tenham uma compreensão realmente mais ampla, uma concepção crítica da história, de forma que eles possam, não é, entender realmente, como a Jéssica falou aqui, por exemplo, olha, o que foram os egípcios da antiguidade? Então, eles tendo conhecimentos que médicos conhecendo propriedades anti-inflamatórias, antissépticas, que pudessem, nesse caso, curarem os seus corpos. E que não e que eles, de certa forma, são diferentes de nós, mas não quer dizer que, olha, isso foram os alienígenas. Não. São indivíduos da espécie Sapiens sapiens, são nossos ancestrais também, de alguma forma, não é? São ali, pertencem ao passado da humanidade, e que também tiveram o seu valor, né, dentro dessa construção histórica, da experiência, aliás, temporal e espacial na qual nós nos encontramos também. E aí isso é muito importante de pensar, e principalmente porque, enquanto historiador, eu percebo cada vez mais, lembrando um pouco do Regimes de Historicidade, do François Hartog, de um problema que talvez não é fruto só dos nossos estudantes de história, não é pensando aí nos do ensino médio, mas é um mal, talvez, que aflige cada vez mais a nossa sociedade, basta nós vermos os tempos complexos nos quais nós nos situamos. Então, é justamente o mal do presentismo, que o Hartog fala. Essa falta de referência temporal e espacial. As pessoas vivem um tempo presente de forma que parece que ele nunca passa, ele nunca acaba. E que o que é mais importante talvez seja sempre o agora, aquilo que é imediato. E se a gente pensa esse conceito, ele tem uma relação muito grande com o passado, enquanto historiadores, a gente articulando aí com o passado, a gente perceber que as pessoas cada vez mais querem esquecer o passado. Né? Quando a gente escuta essas falas, mas já foi, a ditadura já acabou, então a gente não precisa mais se preocupar com isso, que dívida histórica que há com as populações negras, a escravidão já acabou há não sei quantos anos. Quando a gente pensa na desigualdade de gênero também aí tão marcante, né, a gente vê que ela é uma construção histórica, ela existiu, a gente estava falando aqui, não é, por exemplo, lá na Alexandria. Então a gente pensa que, nossa, apesar de todos os conhecimentos, apesar de todos os estudos humanísticos ali, então aprender artes, filosofia, as mulheres, mesmo dentro daqueles conhecimentos, as mulheres eram excluídas socialmente, não possuíam, na Grécia Antiga, não possuíam a cidadania grega, não é? Então a gente observar essas relações e entender que, olha, não é um passado, né? Não é um passado que é distante de nós e ele já passou e acabou. Né? E, ao mesmo tempo, entender que, olha, esse passado não deve nos afligir, mas ele também tem que ser ressignificado, para a gente entender as lutas do tempo presente. Então, quando nós falamos, por exemplo, né, sobre mulheres ainda hoje no nosso, não vou falar só no Brasil, mas no mundo, né, receberem menos do que os homens em cargos de chefia, em outras funções, receberem um salário menor do que o dos homens, isso é importante a gente pensar também. E esse passado tem essa função também acho que no tempo presente. E assim como pensar um futuro que talvez parece que ele nunca chega e que ele chegará em determinado momento. Né? É também uma das problemáticas do Benjamin também, que eu gosto bastante, é pensar esse futuro que parece que ele nunca vai chegar, está sempre distante de nós, mas a todo momento ele vem, ele se realiza, ele é um futuro que se realiza, isso é importante também da gente destacar. E pensando nos jogos de videogame, eu particularmente gosto muito da série Assassin's Creed por dois elementos, não é? Uma, por essa representação do passado, esse foco no tempo histórico, e uma para a gente pensar um pouco o significado desse tempo histórico. Quando eu vejo ali no Discovery Tour, então, a série, eu vi ali agora, Jéssica, então você mostrando, então se preocupando com o sexismo, logo na abertura dos jogos, eles gostam sempre, a Ubisoft sempre destaca que dentro da equipe criadora de jogos, ela tem uma multiplicidade de gêneros, de crenças, de identidades.
E esse repertório cultural, alguns estudos até chamam, né, eu tenho um colega que já estudou isso, o multiculturalismo dentro da Ubisoft, né, como uma marca da Ubisoft. É importante a gente colocar também esse aspecto que, talvez no modo Discover Tour, ele permita fazer posso dizer, alguns apontamentos que anteriormente no jogo não era possível. Então eu vou mostrar para vocês aqui, né, por exemplo, do Assassin's Creed Unity, que se passa na Revolução Francesa. Ao passar pelos personagens, ele funciona de uma forma muito diferente do que a gente tem no Odyssey e no Origins. Enquanto a gente tem o Discovery Tour ali presente para a gente poder investigar algumas questões de forma mais profunda, não tem isso até então no Assassin's Creed. Para mim, havia um grande prejuízo. Porque, por exemplo, quando você está passeando pela Paris ali revolucionária, você está passando perto de Notre Dame, aparece uma opção para você clicar e você poder acessar o conteúdo sobre Notre Dame. Ou você se deparar com um personagem, não é? Vamos colocar aqui um personagem histórico como Robespierre, aparecia a oportunidade de você clicar no botão e aí entrar, né, e acessar e saber mais sobre Robespierre. Só que lembrando um pouco dos conceitos, vou até lembrar aqui da Janet Murray, não é? Os 3 conceitos para ela são fundamentais para a gente pensar os jogos, as narrativas virtuais, pensar, ela fala, né, o cyberdrama, ou ainda a gente pensar essas narrativas que são construídas em jogos digitais ou computacionais. Isso aí era um grande impedimento, porque o jogador estava lá no meio de uma missão, não é? Vamos pensar aqui, então você estava no momento de um desafio e você está lá, não é? Imerso, você está realmente envolvido pelo jogo e você vai parar para realmente ter um conteúdo que ele é pouco interativo. Então, esse modo Discovery Tour, para mim, ele é muito interessante, ele é fascinante no sentido de que você, nesse caso, articula mais esses 3 conceitos que a Janet Murray coloca, que são, a saber, a imersão, a agência e transformação. A imersão, e a Jéssica mostrou ali, a gente vai ver aqui a partir das gameplays que eu fiz também, se dá justamente do jogador se sentir imerso, envolvido naquela esfera. Né? Então, esses jogos, principalmente, eu coloquei para vocês na quarta-feira isso, que os jogos, o computador ele é muito bom para simular ambientes e comportamentos. E o que a gente vê, principalmente nos jogos de videogame, são esses ambientes muito bem desenvolvidos, de forma que o jogador, ao ter o seu avatar ali, né, ao se ver representado no jogo, no domínio daquela situação, né, participando, esse estado imersivo, ele é de alguma forma mais garantido pela espacialidade, ele é mais interessante, porque permite então que o jogador se visualize, ele se vê realmente envolvido. E quando ele consegue, então, por exemplo, achei muito legal mesmo, essa questão dele se guiar ali por uma linha, né, e poder interagir, é a questão da agência, ou seja, os movimentos que é o segundo conceito da Janet Murray. Então, essa capacidade que ele tem de executar um movimento e sentir que ele está realmente executando aquele movimento é fundamental também para que o jogador se envolva com aquela narrativa. E por último, para mim, eu até anotei aqui, né, Jéssica, é essa questão que é o último elemento da transformação. O jogador ele realmente se vê transformado por esse envolvimento com o jogo de videogame, ao então permitir então a sua atuação, a sua encenação, ele realmente se encontra, ele vai se ver transformado num sujeito participando da Alexandria, passeando pelo Egito Antigo, passeando pela Grécia Antiga, passeando pela França Revolucionária do século XVIII. Então, esses 3 elementos articulados, não é? Então, imersão, agência e transformação, são fundamentais, segundo a Janet Murray, para que o interator ou o jogador ele realmente se comprometa com aquela narrativa ali envolvida. E isso, para mim, é muito interessante quando a gente pensa aí o jogo de videogame, partindo dele, então, enquanto um recurso ou ainda uma fonte histórica para ser investigada,
e nesse caso ser articulada ao ensino de história, porque permite então que aquele que quer aprender história aprenda de uma forma muito mais ativa, e que é algo que os games, né, pressupõem realmente que o jogar é uma atividade. Eles pressupõem justamente um papel muito menos passivo dentro da atuação daquele que interage com o game. E aí o Discovery Tour ele faz isso também muito bem, né? Para mim ele tem esse aspecto da interatividade muito marcante. Eu fiz aqui uma gameplay para vocês, eu fiz vários vídeos curtinhos e eu quero apresentar para vocês aqui. Vou pedir um desconto, gente, porque eu estava um pouco travado com o Assassin's Creed, porque na minha pesquisa inicial, né, falando um pouquinho mais sobre ela, eu havia colocado, inicialmente peguei o recorte de 2007 a 2014, para abranger justamente o Assassin's Creed Unity. Eu estava numa expectativa muito grande em relação à série, né, assim, esse cenário da Revolução Francesa, mas o jogo, para mim, ele foi um pouco decepcionante em termos de jogabilidade. E vendo os outros jogos da série agora, eu tenho gostado mais dos outros jogos, então estou pensando e pensando também não só por gosto, viu, pessoal? Não é só por questão de preferência também enquanto jogador, mas também pensando outros elementos que têm aparecido na minha pesquisa, eu estou expandindo esse recorte. E eu havia deixado de jogar um pouco, já tinha zerado o Unity há algum tempo, e agora hoje eu fui jogá-lo mais uma vez. Então, só para vocês, deixa eu só conseguir compartilhar aqui, né? Deixa eu ver. Aí hoje eu fui jogar o Unity, estava me acostumando de novo aos comandos. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Gente, nessa primeira gameplay que eu fiz aqui, a ideia então foi mostrar primeiramente, né, o que a gente pode pensar sobre quando a gente pega uma fonte que nem o jogo de videogame, o que a gente pode pensar aqui, né? São vários elementos que a gente pode pensar, tanto externos, não é, referente a essa fonte, mas também a gente pode pensar um pouco, e aqui eu vou focar principalmente nisso, numa análise interna, pensar os elementos que aparecem, essa representação histórica construída aqui no Assassin's Creed Unity. Aqui nós vamos passear, eu estou aqui com o meu avatar, esse personagem aqui, é o personagem principal dessa série, o Arnaud Dorian, e que nós vamos ver, eu vou mostrar aqui rapidamente um pouco da interação dele pelo espaço. Uma das coisas que é muito interessante é que, por exemplo, a gente estava falando o que a gente pode abordar a partir do game, né? Uma das questões que a gente pode utilizar aqui é pensar um pouco, quando a gente fala, às vezes, genericamente, né, a pobreza da França no século XVIII, né, o estado da maior parte da população, a série tem alguns elementos bem interessantes, tais como, por exemplo, a variação, uma variedade muito grande de bairros. De um bairro para o outro, a gente vê, por exemplo, um bairro em que a pobreza é muito mais estabelecida, não é? A gente vê uma população mais miserável morando em cortiços, assim como nós vemos ali perto, principalmente do Palácio de Versalhes e outros, e aos arredores, tais como as Tuilerias, nós vamos ver principalmente, aqui eu quis mostrar para vocês, aqui eu quis mostrar para vocês um mapa. Então, isso aqui tudo é uma representação da Paris, não é? Do século XVIII, às vésperas e durante a Revolução Francesa. Então, vai pegar pelo menos aqui o espaço, o intervalo, aliás, né, temporal de jogo, vai de 1787 até pelo menos 1803, se eu não me engano. Depende muito das missões, depende muito da expansão do jogo. O que é muito interessante? Então, aqui é justamente onde o jogador ele se localiza, vendo as missões que podem ser feitas. Há missões em que você realiza sozinho, que são essas missões de clube social, né, onde eu estou bem localizado aqui. E o que a gente vê, por exemplo, algumas missões em que você adquire alguns itens. As missões da história de Paris, que são principalmente, vou mostrar daqui a pouco para vocês, são missões que articulam
algumas das histórias, alguns fatos que ocorreram nesse período da Revolução Francesa. A gente vai ver um pouco de algumas histórias, alguns personagens icônicos. E nós temos também a missão principal, que está relacionada à história do jogo. A missão principal eu já realizei, que aqui é uma memória que eu já tinha zerado. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco, então, de uma missão que eu realizo de forma cooperativa. Vou passar aqui um pouquinho mais, né? Então, aqui você se localiza e verifica, por exemplo, cada um dos bairros. Aqui, por exemplo, ó, Le Marais, nós temos aqui um dos bairros, o Le Quartier Latin, Ilha de la Cité, e aí permite que o jogador ele se localize, realmente tem uma representação espacial do mapa de atuação dele. Como vocês podem ver aí, né, os personagens, esses diversos personagens que nós temos aqui, são chamados non-player characters, ou seja, são jogadores que são elementos, né, não jogáveis, são justamente personagens não jogáveis, com os quais a gente pode até interagir, mas a gente não joga com eles. E uma das representações muito interessantes que nós temos nesse cenário aqui, né, da Paris, do século XVIII, é uma apresentação de como a cidade era movimentada, a vida social dela extremamente agitada. E, de alguma forma, é muito interessante que a gente consegue ver aqui, ó, eu não sei se vocês conseguiram observar. Aqui, ó, nós temos uma das representações que a equipe da Ubisoft, né, não deixou de fazer aqui, que foi bem interessante, foi justamente mostrar como a população da cidade estava realmente em uma condição muito miserável. Então nós vamos ter justamente a mendicância muito forte aqui, as pessoas desabrigadas, nós vamos ter aqui muitas brigas na rua, a população, nós vamos ver aqui muitas cenas de pessoas alcoolizadas, né? A gente vai ver que e, sem contar disso, uma violência social muito grande, que aí até entra como uma das missões que nós temos no jogo, né? Que é justamente os eventos de multidão. Então, muitas vezes você captura um ladrão, você tem que agarrar um ladrão que está, nesse caso, roubou alguém, né? Então faz parte das suas missões, seus eventos de multidão. Assim como uma que eu vou ver aqui agora, é justamente o evento de multidão, quando eu ataco e eu mato uma das pessoas que, nesse caso, está cometendo crimes na rua. Vocês vão ver essa cena agora. Então, assassinar esses criminosos aí, sempre que eu faço uma ação dessas, eu adquiro uma recompensa, né, após completar aí um número de eventos de multidão. Aqui já foram 34, 35, o próximo evento eu adquiro uma recompensa. E a gente vê o espaço, principalmente a gente tem uma coisa muito interessante, nós vamos ter um imaginário, de certa forma, né, há uma representação histórica, mas uma das coisas também que a gente observa, e aí é que a gente não pode se esquecer, o jogo ele tem mesmo a função do entretenimento, e essa representação histórica também a gente vê pelo imaginário histórico de uma forma muito interessante. Então a gente vai ver ao longo, né, aqui do jogo, nós vamos ver muitas cafeterias, nós vamos ver muitos estabelecimentos comerciais, as tavernas, nós vamos ver reuniões de bares, nós vamos ver aí todo um comércio que corresponde ao comércio existente, o comércio urbano no século XVIII, no caso francês. A gente observa que, principalmente, a gente vai conseguir ver aqui um pouquinho disso, né, dessas atividades urbanas e cotidianas da vida parisiense. Aqui eu vou em direção a uma missão, para vocês terem uma ideia, por exemplo, dessa interação com personagens históricos, que eu vou mostrar aqui no mapa mais uma vez, né, para vocês. Queria encontrar uma, por exemplo, para vocês entenderem. Eu acho que eu vou mostrar o caso de Napoleão. Eu vou encontrar uma missão que é para... Acho que é isso que eu estava procurando.
Deixa eu ver. Isso. Aí isso aqui é muito legal, porque então, dentro das missões, muitas delas você interage e aí realmente cumpre eventos históricos importantes. Então a gente tem aqui, né, uma das missões é justamente proteger Napoleão Bonaparte, no momento que ele já tinha, então, e aí é muito interessante que a gente vê, principalmente missões que articulam diferentes temporalidades. Nessa aqui, por exemplo, eu deveria proteger Napoleão de uma tentativa de assassinato e encontrar os monarquistas, não é, que conspiravam o assassinato de Napoleão. Então é uma forma do personagem aqui principal, o Arnaud Dorian, né, que é um personagem de ficção, e é uma das grandes marcas do Assassin's Creed, essa interação com personagens históricos que realmente existiram naquele tempo. E aqui é muito legal, porque a gente consegue ver, então, né, a próxima missão que eu vou mostrar para vocês é justamente com um dos personagens mais icônicos. Eu vou jogar justamente essa missão, que é o sacrifício de Danton, né, no momento em que um dos personagens mais emblemáticos da Revolução Francesa, ele é condenado a ser executado por traição, justamente devido ao regime do terror de Robespierre, né, e o medo que o Robespierre tinha também dos outros revolucionários que em determinado momento o apoiaram, de que ele, nesse caso, sofresse uma conspiração. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho. Uhum. Então a gente atua, e isso é uma coisa bem interessante, vocês vão ver nessa gameplay que eu fiz aqui. Eu já tinha cumprido também essa missão, mas o que é muito interessante é que, apesar da interação histórica, a gente não consegue, é uma marca do Assassin's Creed, a gente não ter deturpações quanto aos eventos históricos. Então, o Danton aqui, nesse caso, ele foi guilhotinado, né, ele foi realmente decapitado, né, pela guilhotina, mas o que é muito interessante, apesar de eu vou ter como missão proteger, salvar o Danton, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou, né, a gente até acha em algum momento que isso vai ser possível, mas no final das contas a gente não altera esse curso da história. Isso realmente vai acontecer. Então, eu vou passar aqui para vocês, né? De Danton a dû de se mettre à l'homme à pied. Maximilien Robespierre, le père de la terreur. Donne-moi ça. Les amis de Danton ont publié un article décrivant Robespierre comme un dictateur assoiffé de sang. La vérité blesse. Ce n'est pas la compagnie que je préfère, mais tout homme d'État finit par s'habituer au rat. Mon vieil ami, tu es un ennemi de l'État. Regarde ce qu'Henriot a trouvé parmi tes papiers. Correspondance privée de Danton. Arrêter Danton ne lui suffit pas. Robespierre va aussi faire les exécutions. Sauver Danton, puis aller voir ses amis. Danton a déjà dit conduire la guillotine. Vous disposez de quelques minutes avant son exécution. Ne traînez pas. Eu fiz questão de passar pela multidão para vocês terem uma ideia, né, essa representação, por exemplo, da execução pública dentro da Revolução Francesa, a importância, né, de a gente observar esse elemento. Então, no momento que o Danton vai ser executado, é muito legal que a gente vê, então, por exemplo, toda a preocupação com a reconstituição desse cenário. Então, a população participando mesmo desse elemento. Aqui eu coloco para vocês, né, uma das mecânicas do jogo, então isso é muito interessante a gente ver, né? Então ele tem uma recapitulação do jogo de videogame, né? Ele recapitula historicamente o que foi que aconteceu ali. E então de alguma forma, né, o conflito entre os interesses na Revolução de Danton e de Robespierre, esse conflito que ocorreu justamente, né, durante o processo revolucionário.
Então o jogo faz ele traz essa representação, ele traz essa visão, ele faz uma espécie de resgate para o jogador se situar. E aí o que é muito interessante é que a gente vê, então, né, isso novamente pela representação, a simulação dos comportamentos, não é? Então, o Danton, como ele teria se comportado, o Robespierre, como ele teria se comportado, assim como, justamente, os personagens que estão aqui, né, novamente, os non-player characters, eles participando justamente como uma multidão enfurecida. É um momento que a gente também tem que... A gente pode lembrar dos estudos, não é? A gente já falou do Walter Benjamin, a gente pode falar da Maria Stella Bresciani, no momento que a gente vê também mais, não é, o século XVIII e o XIX, as massas na rua, não é? As massas tomando as ruas. É o momento das revoluções, a gente vai ver tanto na Revolução Industrial quanto na Revolução também, as revoluções burguesas, o momento que a gente vai ter um pouquinho mais a participação, né? Na verdade, a gente vai ter um momento em que as massas tomam as ruas e participam mais de algumas atividades que até então, né, não eram permitidas. Então, é um momento que também traz ali uma representação histórica interessante a ser abordada. Aqui é um momento, então, é isso que eu queria mostrar também para vocês. O que o Assassin's Creed ele consegue fazer aqui também de uma forma muito interessante aqui no Unity, que é justamente o seguinte: diferente do modo Discover Tour, perdão, no modo aqui do game, né, o que nós tínhamos é justamente o famoso banco de dados. O banco de dados é onde eu encontro informações de conhecimento histórico e outras assim, vou mostrar aqui para vocês as interações, né, com a Ubisoft brincando um pouco, mas a produção do game, aliás, a gente pode falar dessa forma também, a gente vê no banco de dados é onde eu vou acessar informações históricas. Então, eu entro aqui, né, eu vou ter tutoriais para me ensinar sobre o jogo, e aqui eu vou ter a enciclopédia. Então, quando eu falei para vocês que eu poderia passar, né, anteriormente é uma ferramenta muito comum nos jogos da franquia Assassin's Creed, a gente entra, ao passar por um determinado monumento histórico, por exemplo, um prédio, ou interagir com um personagem histórico, é possível a gente apertar um botão que aparece imediatamente para que a gente, então, possa saber um pouco mais sobre aquilo que está sendo tratado ali, que está aparecendo para a gente, né? Seja um sujeito histórico, seja, nesse caso, um espaço. Mas se eu não faço isso naquele momento, o arquivo ele fica à disposição, né? Então fica tudo registrado nesse banco de dados para que eu possa, em outro momento, entrar e ter acesso àqueles conteúdos. Então, por exemplo, aqui, né, eu escolhi entrar pela enciclopédia, eu entro em pessoas, e eu posso conhecer pessoas, né, geral, né, do grupo. Então, assim, são personagens que vão aparecendo e tem maior destaque na série, como o Arnaud Victor Dorian, mas é um personagem de ficção. Até também, por exemplo, nesse caso, ó, vão aparecer personagens historicamente de outros períodos, mas aqui, por exemplo, eu peguei o caso da Maria Antonieta. Então, aí eu gostei bastante, porque é uma passagem legal que eles vão falar sobre a Maria Antonieta e, ao mesmo tempo, desconstruindo um pouco o imaginário da Maria Antonieta, né? Justamente falando de como veio essa representação para nós de uma mulher frívola, zombeteira, a partir principalmente daquela frase, né? Se a população não tem pão, que coma brioche, né? Que percorre o imaginário até hoje para nós, e a gente vê que essa frase, fazendo alguns estudos, a gente vê que essa frase ela é duvidosa, que tenha saído, né? E que, apesar dos gastos da corte francesa, e que a Maria Antonieta também, assim como o rei, né, toda a nobreza, a aristocracia realmente gastava muito, o jogo aqui ele faz questão de falar que não foi só por causa dessas festanças que não foi só por causa do estilo de vida da corte que a economia francesa no século XVIII entrou em crise, mas faz questão de resgatar também a relação da economia da França com a guerra nos Estados Unidos, a participação francesa na guerra de independência dos Estados Unidos.
E aí a gente vê ao mesmo tempo, a gente observa aqui uma interação muito legal, né? Que ao mesmo tempo em que eles colocam para a personagem, né? Então colocam informações, eles fazem aqui, né, dentro do jogo, é feito um asterisco, e aí, nesse caso, alguns comentários de certa forma irônicos, ou ainda, né, engraçados. Por exemplo, aqui colocaram esse, né? Para ser justo, seria necessário uma festança e tanto para arruinar sozinha a economia francesa. Seria uma conta e tanto no bar. Vale lembrar, é a França. Então a gente vê em muitos personagens, a gente vai observar que, além de uma informação histórica ali, um conteúdo, vou dizer aqui com esse termo mais sério, nós vamos ter também nós vamos ter esses comentários que seriam, por exemplo, da pessoa que está interagindo com a gente no Animus, porque o que eu estou jogando aqui é a memória de um ancestral. Então, esse personagem que está aqui, né, então tem alguém, um narrador que faz as informações, aquela voz que a gente escutou, né, todas as informações, é de alguém que está por trás do Animus, orientando também o meu personagem nas ações que ele deve fazer. E aí isso é muito interessante. Então a gente vê, por exemplo, aqui, né, no caso dela, mostrando até o que aconteceu, como foi a condenação dela, o fim ao qual ela foi submetido. A gente tem, né, o Maximilien François Isidore de Robespierre, né, então mostrando para ele, mostrando, aliás, ou apresentando aqui, né, desde a sua história de vida, ao mesmo tempo, novamente a gente vê as brincadeiras desse narrador, zombando das falas de Robespierre, né? Por exemplo, quando ele fala justamente de uma grande conspiração que estariam tentando destituir esse governo revolucionário, ele sempre muito preocupado, né? Faz questão de destacar, assim como a gente vê aí acho que também a gente pode pensar em intertextualidade, lembrando justamente do filme Danton, O Processo Revolucionário, que mostra sempre um Robespierre muito atormentado, como se ele estivesse sempre sendo perseguido, né? E aí a gente vê aqui, né, por exemplo, ele falando, estamos sendo observados por todas as nações, estamos debatendo na presença do universo. E aí a gente vê, por exemplo, novamente essa narradora do Animus falando, quando ele quem faz não tem problema, se eu gritasse isso em público, seria internado. E vão colocando algumas características desse personagem. E um dos eventos, né, que a gente tem aqui dentro da série, a gente também tem que... Deixa eu pegar um outro aqui que eu tinha. Acho que é o último. Legal. E aí aqui eu quis também, pessoal, nesse último aqui, que eu quero mostrar para vocês, que além dos personagens na enciclopédia, também é possível você encontrar, não é, os locais. Então é possível você encontrar, né, desde as igrejas, como a Notre Dame, até os bairros também, os distritos, para que vocês possam verificar, então, por que a representação, dependendo do distrito pelo qual você está andando, ou dependendo do monumento histórico, qual foi a função histórica dele, o que aconteceu, como ele foi construído. E de certa forma, eu acho que a gente pode colocar isso aqui também, esse conteúdo ele é pouco interativo. Ele é pouco interativo porque, na verdade, ele é um texto ali colocado para nós. Perdão, na verdade, não vou dizer dessa forma, mas ele é um texto colocado e no qual o jogador ele é pouco interativo. Você lê esse texto, aprende sobre um pouco de história, mas ao mesmo tempo são informações que não permitem uma participação muito ativa do jogador, não é? Então isso é bem interessante. Ao mesmo tempo em que você fica sabendo sobre determinados monumentos ou ainda alguns bairros, ele é dado muito numa forma, como eu posso dizer ainda nisso, né? Um conteúdo informacional, mas posso dizer, pouco interativo mesmo. Apesar de permitir, né, você dar um zoom na tela, você conseguir visualizar melhor o monumento, como aqui a Notre Dame, e trazer alguns elementos interessantes, a gente não consegue, por exemplo,
até esse momento, né? Porque agora já tem o modo Discover Tour da Notre Dame de Paris também. A gente aqui mas nesse momento a gente não consegue interagir assim o conhecimento sobre esse monumento com a representação espacial. Aqui o jogador realmente ele detém a sua ação para exercitar a leitura e aí compreender esse processo histórico de construção de Notre Dame. Os distritos, não é? Trazendo aí também alguns elementos interessantes, como a Cour des Miracles, né? Então, justamente um dos bairros mais pobres, então, e perigosos também, dentro da Paris do século XVIII, era o imaginário aí de um grande cortiço. Nós vamos ter até, se não me engano, na Cour des Miracles, que nós vamos ler um texto do Jean-Jacques Rousseau, falando da pobreza da França. Não, foi em Saint-Marcel, que nós temos aí justamente uma descrição do Jean-Jacques Rousseau falando da pobreza, no caso francês, né, nesse bairro aqui. E o último que eu queria, na verdade é o último, pessoal, para eu poder abrir aqui para vocês também, que eu acho muito legal, que é uma que se chama, nas missões que a gente chama Histórias de Paris, nós vemos personagens que participaram, não é, são conhecidos pelo imaginário francês, não é, dentro do processo revolucionário, e também são conhecidos dentro da história do século XVIII ali na França. É muito legal que a gente vê alguns personagens, por exemplo, o Le Chevalier d'Eon, que é um personagem que foi um grande detetive, nomeado até pelo rei Luís XV, e que era um sujeito que se vestia de mulher, e em grandes missões, ele realmente foi um dos primeiros personagens que se travestia de mulher para realizar suas missões. E aí é muito legal, né, que de certa forma um personagem importante, porque realmente ele existiu e nesse caso ele participava de diversas ações, assim como também ele faz aqui uma discussão também sobre gênero, ele também vai se preocupar com essa aqui a gente vê uma abordagem sobre essa discussão de gênero, sem parecer zombeteiro, né? E aqui a gente tem um outro personagem, o Gigante Iscariote, também que remete ao imaginário francês do século XVIII, de um sujeito que seria realmente o Gigante Iscariote, que teria aparecido massacrando alguns inimigos franceses. E dentro, é uma das missões, no momento em que eu tenho que esse Gigante Iscariote, ele matava algumas pessoas falavam que tinham sido mortas, né? Algumas pessoas relatavam que outras pessoas tinham sido mortas pelo Gigante Iscariote, e uma das missões é justamente encontrar esse Gigante Iscariote e matá-lo. É muito interessante que daí quando você chega e se depara com esse sujeito aqui, ele na verdade não é um gigante, não é? E quando você fica a todo momento procurando, você acha que realmente é um gigante, você acha que você vai encontrar um personagem muito forte, e quando você se depara com ele, você tem que confrontá-lo, ele não é um personagem muito forte, é um personagem simples, até muito simples de executá-lo, e consiste aí na parte da sua missão. Mas é interessante porque ele, no primeiro momento, né, enquanto esse personagem, ele vai participar ele teria se personificado, ele teria ali encarnado, né, justamente um sujeito que teria ali uma espécie de um caráter até mitológico, folclórico também, a respeito da sua atuação nesse momento do processo revolucionário. E até ele apareceria em outros elementos, nos massacres de setembro, ou ainda poderia dizer nesse caso, ele seria chamado, convocado dentro de outros eventos do processo revolucionário francês, como o momento de tomar as terras da igreja e nacionalizá-las. Então, isso aqui é um pouco que eu queria mostrar para vocês, né, para vocês observarem. Então, há a possibilidade de você investigar mais também, por exemplo, saber sobre os girondinos, o Clube Jacobino, você entender o que eram os Estados Gerais na França, o que era o Terceiro Estado. Há todas essas possibilidades de conhecer um pouco mais sobre a história
da Revolução Francesa, os grupos, os agentes históricos que participaram dela. E aqui daí, então, vai trazendo cada um desses elementos, né? Por exemplo, o terceiro estado, composto por 96% da população, falar o que era o terceiro estado, traz alguns documentos estados, né? Um texto clássico do CIE, né? Em que a gente vê, então, por exemplo, ele definindo o que é o terceiro estado, o que era o terceiro estado, né? Tudo, mas na ordem política ele não era nada, mostrando, então, justamente a pouca representatividade do terceiro estado, quando, então, ia para a Assembleia dos Estados Gerais com a nobreza e o clero francês. E isso, para mim, assim, é por mais interessante, porque permite, nesse caso, parei de apresentar aqui agora para vir, permite que a gente possa partir, né, da representação histórica contida no jogo, para mediar esses conhecimentos com os estudantes, não é? De forma que eles possam se apropriar mais, então, desses recursos do que é apresentado no jogo ali, para que eles consigam fazer adquirir realmente, né, uma cultura histórica por meio do jogo, adquirir conhecimentos históricos, desenvolverem a consciência histórica também, e isso exige uma mediação do professor também ali, sabendo manusear essa fonte histórica. Então era isso que eu quis apresentar para vocês, né? Entender um pouco essas mecânicas do jogo de videogame, de forma que vocês possam também, né, entender essa investigação, compreender ali a mecânica de jogo, compreender ali o que é fornecido dentro daquele espaço, para que vocês possam aí articular com outros conhecimentos, acho como a Jéssica falou ali, né, o conhecimento especializado, né, o conhecimento acadêmico, e poder articulá-lo para, então, nesse caso, ensinar a história para os estudantes de outra maneira. Bacana. Lembrando que, para mim, pelo menos, né, quando eu fiz, por exemplo, o estágio, ensinar a Revolução Francesa era um terror para mim, assim, nossa, gente, é complexo, né, um processo complexo, e eu acho que bacana esse recurso que a gente tem, até a questão da linguagem, né, mais acessível ali, as informações mais contundentes, digamos assim. Uhum. Bom, pessoal, agora a gente espero que vocês participem, façam comentários, dúvidas, questões, fiquem à vontade. Pode ser pelo chat, pode ligar o microfone. Por favor, gente. Eu gostaria de ouvir vocês, as contribuições. A gente pensa em replicar esse mini curso futuramente, né, Jéssica? Sim, queria saber o que vocês acharam aí. Sugestões também aceitamos, né? Pensando que temos aqui diversos professores aí que estão na sala de aula, né? E tragam mesmo as questões para a gente, né? Esse feedback. E também aproveito para desejar um feliz dia dos professores, parabenizar a todos, né? Mesmo que tenhamos aí estamos enfrentando tempos difíceis para a educação brasileira e para a história, principalmente, mas é nesses momentos que a gente deve realmente ter força e coragem e seguir adiante, que a nossa profissão é importante por conta disso. Teve a Paula. Gostaria de fazer um comentário. Paula, se você quiser ligar o microfone, aí depois eu passo aqui para o comentário do João Paulo, que fez aqui no chat. Oi, bom dia. Aliás, eu acho que já está quase boa tarde. Bom, meu nome é Paulo, eu sou aqui da Paraíba, sou da UFPB, faço mestrado em História, e trabalho com o jogo Odyssey, sabe? E, assim, eu gostaria de fazer um comentário sobre algumas percepções em relação a esse jogo específico, que eu achei bastante interessante. Eu não sei se na pesquisa de vocês conseguiram identificar esse tipo de questão, que é o seguinte: como eu trabalho com Odyssey, né, trabalho com a questão da Grécia Antiga, né, e o que eu percebo, assim, eu também jogo, também me sinto parte da comunidade de games, da comunidade de game aqui no Brasil, mas o que eu percebo, assim, em relação aos jogos sobre a temática da Grécia Antiga, é que eles focam muito na questão mitológica, né, a questão da mitologia
é bastante evidente, né? Muitos jogos ficaram famosos com essas temáticas, e eu acredito também que isso parte por conta da literatura da época, que é bastante é, presente, né, na atualidade. Então, o que acontece é que muitos jogos da Grécia, né, que traz essa temática, acabam abordando mais a temática da mitologia, né, a partir da questão do herói, a partir da questão dos deuses, né, e em Odyssey eu percebi exatamente o contrário. Embora o jogo traga a temática da mitologia, eu percebi que há um olhar muito mais assim, evidente em relação às questões da sociedade, em relação às questões econômicas, né, em relação à política também, e a mitologia, ela acabou ficando um pouco, assim, de lado, né, embora, claro, que haja nas expansões, em alguns momentos específicos do jogo, você consegue perceber que há uma luta entre o herói e monstros mitológicos, mas isso não é o principal foco do jogo, né? E assim, eu até acho interessante que no início do jogo, assim, né, ele meio que quebra a expectativa, né? Eu não sei se vocês chegaram a jogar esse jogo, mas logo no início, né? Acho que no que o que eles chamam de no momento lá que eles vão fazer o treinamento, o que a gente vai fazer o treinamento enquanto jogador, né, que é na ilha de Cefalônia, que há um vilão naquele lugar, e o vilão, ele é o Cíclope, né, e aí você fica imaginando que você vai ter um momento ali que você vai lutar com o Cíclope, só que quando você chega para lutar com o Cíclope, ele não é o Cíclope, na verdade, ele não é o ser mitológico, a gente fica naquele imaginário, e quando chega, na verdade, é uma pessoa que recebeu esse nome por uma questão de brincadeira, por uma questão de ficar zoando, porque o cara só tem um olho, ele é caolho, e aí ele é chamado, ele é apelidado de Cíclope. E aí eu achei interessante essa questão, porque ele o jogo, ele quebra a expectativa de que você vai achar que é um jogo sobre mitologia, um jogo que vai abordar muita mitologia, e não é. E aí você traz toda uma questão do social. O jogo ele traz uma diversidade étnica que muitos jogos eu não consigo perceber, então você tem pessoas negras dentro do jogo, e que provavelmente a Grécia, por ser uma região, por ser um mundo que tenha muitas relações econômicas, tanto com a África quanto a Ásia, provavelmente era uma região de diversidade étnica, e isso você percebe no jogo também. Você também tem a questão das relações homoafetivas também presentes no jogo, e isso é muito comum. Então, assim, eu gostaria de fazer esse comentário assim, porque é uma coisa que eu acabo, assim, admirando demais a Ubisoft por ter pensado nessas questões, por ter tido essa sensibilidade, ao contrário de muitos jogos. Claro que eu não sou contra, né, os jogos que trazem a questão da mitologia. O God of War, que foi o jogo que ficou mais famoso em relação a essas temáticas, lógico que eu não sou contra isso, mas eu acho interessante demais a Grécia, que sempre está sendo retratada por conta da sua cultura mitológica, por conta da sua religiosidade, e ela ser trazida desse modo mais humano, mais real, né, que eu imagino, né, mais realística. Muito obrigada aí pelo espaço, tá? Imagina, Paula, a gente que agradece seu comentário. Eu não estudo Odyssey, mas concordo com você. Acho interessante, acho pertinente essa desconstrução, né, no sentido de abordar essa tentativa de abordar a Grécia antiga do ponto de vista mais social, né, pensando as relações. Inclusive, se eu não me engano, né, tem representado relações homoafetivas também durante o jogo, né? São personagens aí que eu acho isso não só a nível da representação, mas pensar também outras maneiras e abordagens de você estudar aquela sociedade, né? No caso do Origins, né, que os egípcios também, assim, são muito retratados pelo viés da mumificação, pelo viés da religião e da cultura funerária, né? E apesar de a gente ter alguns passeios ali relacionados a isso no Discover Tour, né? Porque, enfim, faz parte mesmo, né, da tradição e da cultura dos antigos egípcios, a gente tem outras questões também relacionadas ao cotidiano, à alimentação,
né, como eu trouxe aqui para vocês, né, a questão da medicina, das práticas médicas. A gente também tem a questão arquitetônica, a construção das pirâmides, né, da cidade, do planejamento da cidade de Alexandria, como que ela foi construída, né, e eu acho que isso é importante, é interessante, né, mas também eu, por vezes, né, na própria construção da disciplina da egiptologia, né, que a gente tem um passado colonial, imperialista, tudo mais, eu identifico ali, às vezes, um discurso um pouco nacionalista francês, assim, sabe? Como se a egiptologia, né, e a ciência egiptológica, enfim, esse estudo do Egito Antigo, ele foi somente fruto do esforço francês, né, e sem nenhuma crítica aos processos coloniais que nasceram ali, né? Por exemplo, a gente tem um passeio dedicado à decifração da Pedra de Roseta, ao Jean-François Champollion e tudo mais, assim, os ingleses não são só citados, assim, né? Então, essa rixinha entre Inglaterra e França, talvez, ali, né? A gente também precisa se atentar a esses discursos. Com relação ao Odyssey, né? Eu não joguei o jogo, mas eu fiz o Discovery Tour. Também identifico ali ainda um discurso muito atrelado, uma visão muito atrelada à Grécia como o início da civilização ocidental, né? Então, eu acho que quando, né, em alguma das minhas falas aqui, eu não lembro se foi na primeira ou na segunda aula, né, eu falei assim, que a gente pesquisa, né, e que quando a gente pesquisa isso, as pessoas tendem a achar que a gente endossa, né, o game e tudo mais, mas não, né, o pesquisador está ali com um olhar crítico para ressaltar os pontos positivos, né, olha, isso aqui até porque a gente está pensando aqui numa proposta de utilizar o game no ensino de história, mas a gente também precisa do olhar crítico, né, então, só para complementar teu comentário aí, muito obrigada, e Max? Oi, Jéssica, eu concordo com você também, e concordo com a Paula. Assim, o seguinte, eu tenho jogado pouco, o Odyssey eu comecei a jogar recentemente, mas já tenho notado um pouco essa questão da mitologia, não participa tanto, né? Por exemplo, se a gente pegar outros jogos que abordam a mitologia grega, pegar o God of War, que faz questão de representar os deuses, ou a gente pode pegar o próprio da Ubisoft, o Phoenix Rising, então que nesse caso também tem, né, mitologia grega. Eu vou falar a partir da experiência que eu tive dialogando com a Stefania Nihuata, não é? Que foi a historiadora que prestou a assessoria técnica para o Assassin's Creed Odyssey. E ela falou isso, né? Que foi justamente uma das intenções, a partir então dos escritos, a partir das fontes sobre o mundo grego, a ideia era justamente assim, representar que havia o imaginário, a mitologia estava presente, não é, dentro das relações entre os gregos, então ele faz parte, seja do aspecto cultural, religioso, não é, do imaginário daqueles sujeitos históricos, e ao mesmo tempo que foi necessário a equipe, né, e ela orientou a equipe nisso, que não é que, por exemplo, o Minotauro estava ali no cotidiano, presente para você lutar contra o Minotauro. Não, a ideia foi justamente assim, fazer referência, porque as fontes históricas desse período, então a gente pode pegar lá desde do Heródoto, a gente pode pegar o Tucídides, a gente pode pegar essas fontes da Grécia clássica, fazer referência, né, então, porque pertencia. Então a gente vai ver as representações dos deuses nas estátuas, a gente vai ver a representação dos heróis, mas a ideia era que então não era que esses personagens, esses seres mitológicos participassem das ações do cotidiano, não participassem. A ideia foi justamente apresentar, não é, o cotidiano dos sujeitos gregos ali, nesse período da Guerra do Peloponeso. Então a gente vê, por exemplo, no Odyssey isso está bem evidente, né? Que não é para ver uma atuação dos deuses, ou, por exemplo, ver assim, nossa, então um conflito que teria surgido a partir esse conflito teria, por exemplo, o conflito que se passa no Odyssey teria surgido a partir de uma guerra entre os deuses, nada disso. A ideia era apresentar justamente
essa referência à religiosidade grega, ao imaginário grego, apresentar como presente no cotidiano, mas não que esses seres estivessem ali como um desafio, como se fossem os personagens com quem o jogador, o avatar dele, deveria interagir. Os comentários, eu não tenho, na verdade é o seguinte, eu não tenho, porque essa conferência foi, na verdade, uma conferência que eu mediei no Encontro Nacional de Estudos da Imagem, foi em maio deste ano, né, que essa conferência ocorreu, e aí eu fiz a mediação com ela e com o Jonathan Dumont. Eu não tenho a conferência gravada, porque foi aquilo que a gente comentou, acho que no primeiro dia. A gente não pode esquecer que eles têm compromissos, né, com éticos e profissionais, vínculos empregatícios com a Ubisoft, né? Mesmo a Stefania Nempato, sendo historiadora, ela tem esse compromisso. Então a gente não pôde gravar a conferência. Ela foi exibida uma vez só pelo YouTube, e aí eu não consegui ter essa gravação, nem do material que ela disponibilizou, Paula. Nesse caso, eu vou ficar devendo. Mas você encontra entrevistas dela na internet. É possível encontrar as entrevistas. E eu também quero ver se eu consigo... faz tempo que eu quero fazer isso, é de pegar o contato dela com a equipe da coordenação do N-Imagem. Eu vou tentar também. Isso aí seria bem legal para a gente fazer algumas pesquisas futuras. Mas isso é importante. Dentro do Odyssey a gente vê esses elementos, né? Enquanto talvez em outros elementos, outros jogos da franquia, a gente vê esses aspectos mitológicos, ali não, a gente vê uma situação muito mais preocupada em representar esse real, né? Representar a realidade histórica dentro da Grécia clássica. Outra pergunta que, se eu tivesse, eu compartilhava, viu, Paulo? Que eu não tenho mesmo. Se fosse possível, aliás, né? Se fosse possível, eu compartilharia, né? Mas eu não tenho e também não tive a possibilidade de gravar. Então, não tive acesso a esse material, né? Então, depois que a gente fez a gravação. Outra pergunta, Jéssica, foi do João Paulo, né? Jéssica e Max, o que vocês pensam sobre o elemento storytelling do game em contraste com a necessidade de pensamento histórico com múltiplas versões e hipóteses? No balanço final, é muito arriscado criar uma reconstrução de ambientes e personagens históricos permeada de um fio condutor ficcional? Eu começo, Jéssica? Eu começo? João, eu não penso que isso é algo arriscado, e não penso também disso de uma forma complicada. Talvez seja um pouco por causa da minha proximidade com literatura, eu vejo isso como na literatura. Literatura, a gente pensar, não é? Por exemplo, a gente pode pegar... vamos pegar a gente pode pegar a literatura do século XVIII, do século XIX, a gente pode... Frankenstein. A gente pode pegar, por exemplo, Victor Hugo, a gente pode pegar Alexandre Dumas, né, que até aparece ali também, né? A gente está falando de alguns franceses, né? A gente pode pegar esses autores e a gente também consegue ali, não é, por meio, mais que tenha um conteúdo ficcional, a gente consegue também observar um pouco. Essa literatura, ela não está descolada da sua realidade, não é? A literatura não está descolada do contexto no qual ela foi produzida. E eu penso isso também no jogo de videogame, ao pensar o storytelling. Por mais que tenha um conteúdo ficcional ali também, né, atravessando a narrativa e esse conteúdo histórico, como é o caso ali do Arnaud Dorian, para mim é um dos mais... Eu gosto dessa parte, eu gosto bastante do Assassin's Creed Unity, né, que é o personagem, ele está mais, a todo momento, ele está mais preocupado em se reconciliar com o seu passado, né, em que o pai da sua amada foi morto, e mais preocupado ainda em estabelecer uma relação com ela, amorosa, ele está mais preocupado com isso do que com o processo revolucionário. A revolução é uma narrativa paralela à sua narrativa, a narrativa do personagem principal. Mas o que é muito interessante é que ela está a todo momento, ela está ali, ó, ela está imbricada. E aí, eu acho que quando a gente pensa, não é,
um estudante, eu vou pensar aqui um estudante do ensino médio, que é o meu caso com os meus alunos, realmente para eles talvez seja mais difícil fazer essa análise. Mas com uma mediação, e aí a utilização, aí justamente o historiador, o professor de história, manuseando essa fonte, eu sinceramente eu vejo mais como um grande aprendizado, eu vejo muito mais como uma oportunidade, sendo otimista também. Né? Eu vejo que a possibilidade aí, eu acho que ela é muito maior, assim, o resultado ser positivo do que ter um resultado negativo. Claro, e aí entram os elementos, que nem o Assassin's Creed Unity, é o que eu apresentei para vocês. Quando ele pensar que um adolescente, ele vai deixar o jogo, né, ele vai abandonar o momento que ele está jogando para apertar um botão, e vai ler sobre a importância da Bastilha, ele vai ler sobre Robespierre, a gente está querendo que ele desligue de uma função muito interativa, né, do momento interativo que ele tem com o jogo, para começar um aprendizado que talvez não seja, né, o interesse dele ali. Mas é possível a gente fazer essa mediação para que ele desperte a atenção, que ele tenha sua atenção despertada, tenha interesse. Eu acho que isso é muito mais provável e é possível de ser feito, tendo ali grandes ganhos para o aprendizado de história. Eu concordo com você, Max. Eu acho que é uma coisa que mais nós devemos utilizar mais como uma coisa a favor da gente, né? Uma carta na manga, porque a narrativa ficcional sempre vai ter ali um atrativo, principalmente pensando nos alunos, do que uma coisa que vai prejudicar, justamente porque ali o professor ele está como um mediador, né? Justamente para o aluno pensar que o que é ficcional, o que faz parte da história. A mesma coisa que a gente vai ter quando eu li a pergunta dele, né, do João. É João ou João Paulo? João Paulo. João Paulo. João Paulo. João Paulo. Eu pensei justamente nisso, na literatura, né? Por isso que eu falei o Frankenstein, assim. Frankenstein é ótimo para a gente trabalhar, por exemplo. Eu fiz um trabalho desse na minha graduação, assim, que eu achei assim, o trabalho mais sensacional, que eu mais gostei de fazer na universidade, que foi pegar essas obras, né, século XIX, enfim, romantismo. Então, os professores fizeram uma lista, né, de obras ali, Frankenstein, O Médico e o Monstro, tudo mais, e a gente escolheu lá, eu até acabei ficando com o Morro dos Ventos Vivantes, né, e a gente trabalhou ali questões pensando no contexto em que aquela obra foi produzida, né, pensando aqui o Frankenstein, que eu mais gosto, né, como que a ciência era vista naquele período, né, como as pessoas pensavam a questão da ética, né, da ética científica, tudo mais, e pensando que isso, inclusive, a gente pode fazer uma discussão com o nosso presente, fazer essa ponte, né, então eu acho que é mais uma oportunidade do que um obstáculo, obviamente, se a gente, né, aí entra o papel do professor, né, como o mediador ali e tudo mais, né, eu acho isso bem interessante, mas a tua pergunta é muito relevante. Agradeço também o pessoal que fazendo os comentários no chat, agradecendo, né, dando feedback, dizendo que gostaram do curso, que bom, agradeço imensamente. Também quero agradecer, eu também agradeço pela pergunta, João Paulo, e também agradeço ao Lourenço, ao José Pedro e à Marlise. Muito obrigado, gente, pelos comentários de vocês, obrigado mesmo pelos elogios, e eu fico muito feliz, acho que a Jéssica também, que vocês tenham gostado do curso. A gente preparou, né? Foi uma primeira experiência. Vocês não são cobaias, né, para deixar isso bem claro, mas foi uma primeira experiência que a gente planejou, foi a convite da professora Andréia e do Abner, aos quais eu agradeço também pela oportunidade, pelo convite. Agradecer também ao nosso monitor, ao Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado também, aí, realmente, por ter aí cuidado da gente nesse período, se desse algum problema. Obrigadão. E Jéssica, obrigadão também pela parceria, viu? Adorei. Obrigado mesmo.
Obrigada também, Max, pela parceria. Obrigada a todos que fizeram o mini curso, que participaram. Obrigada à organização do evento, ao Gabriel, ao Abner, que também nos deu uma assistência aí nos bastidores, né? Mas ele me mandou uma mensagem agora há pouco que teve que sair por conta de alguns compromissos. Espero que possamos nos encontrar. E lembrando que eu queria fazer um último comentário, assim, né? E quando eu falei lá da questão das tipologias, né, de consciência histórica lá, sobre a genética e a crítica, né, justamente a gente pensar nessas duas categorias. Eu vou mandar os slides para vocês, aí depois podem expandir, né, os estudos lá com as referências, pensar que esses dois níveis de consciência histórica, eles têm justamente a proposta de que o aluno possa se tornar um agente historiador, né? Que ele possa se tornar um produtor de história, de narrativa histórica. Então, fica aí um desafio, um convite, uma provocação para vocês como professores, né? Ou como estudantes de história também, enfim, para que a gente dê essa autonomia para os nossos alunos e que, quem sabe, eles possam desenvolver games históricos, né? Ou jogos históricos, seja de tabuleiro, como a gente também acabou comentando aqui, né? Eu acho que a gente precisa aí fazer essa garotada se apaixonar novamente pela história. Sim, e o caminho está aí. Acho que esse é o caminho mesmo, pessoal. É utilizar o que nós temos de tecnologia e que atrai para a gente trazer isso para o nosso lado. Acho que esse é o momento também. Espero que vocês tenham compreendido bem, então, os conceitos que nós apresentamos, os referenciais. Eu vi aqui que a Laura comentou, Laura, eu também fico feliz, né? A Laura e a Amy, que tinham, então, essa compreensão, não é, sobre os jogos. Isso aí é muito interessante, ver que há embasamento, há estudos, há pesquisas, não é? Para quem quiser, então, começar, você não está só no mundo, você pode começar uma pesquisa em games, até em pontos de partida, isso é muito importante. Você pode utilizar os games para o ensino de história, há caminhos para isso, não é? E lembro até de um professor meu que sempre fala, né, ó, o importante é tentar também, né? Não tenho receio de tentar. Se não ocorrer bem a experiência, aprimora a experiência, isso é muito importante. Se alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta, gente? Nós começamos ao meio-dia 15, às 10h15, aliás, né? Não, tá legal. Gente, muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui. Obrigada, gente. Até uma próxima. Até uma próxima. Um ótimo final de evento para todas e todos vocês. Um abração, gente.